Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, agora a gente vai falar de citologia. Agora a gente vai falar de organelas citoplasmáticas. Ei, monstro, mas já vou adiantando, tá? Não é qualquer organela, não. Agora a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre o complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, ou complexo golgiense, ou aparelho golgiense, tá? E assim, eu quero que vocês primeiro façam o seguinte, você não vai copiar nada agora, nada. Eu sou muito mais bonito que teu caderno, tá? Primeiro você olha pra mim, entende tudo que eu vou fazer, tudo, e depois você copia. Eu juro que no final eu deixo tu tirar um print para copiar, mas eu primeiro preciso que você entenda, para depois você copiar, tá? E assim, veja, o danado do complexo de Golgi é uma organela que tem esse nome em homenagem ao citologista que descobriu ela, que é exatamente o cara chamado de Camilo Golgi. Por isso que a organela é chamada de complexo de Golgi. Agora, em 1898, quando ele descobriu o danado do complexo de Golgi, ele não chamou de complexo de Golgi. Ele chamou de aparelho reticular interno. Só depois que atualizaram esse nome, aparelho reticular interno, fazendo uma homenagem a Camilo Golgi. Aí foi daí que a organela se transformou no famoso complexo de Golgi, tá? E assim, quando vocês pegam o complexo de Golgi por aí, a primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam é que é o seguinte, o complexo de Golgi, ele é formado por um conjunto, ele vai ser formado por um conjunto, de bolsas achatadas. Por um conjunto de bolsas achatadas. Essas bolsas já achatadas, quase que não sai, eu preciso que você não esqueça que assim, essas bolsas achatadas, ó, geralmente elas são chamadas de, presta atenção, dictiossomos, dictiossomos, ou simplesmente cisternas. Ou simplesmente cisternas. Então, o que é que acontece? Quando você pega o complexo de Golgi, por exemplo, como está aqui nesse desenho, você vai ver que o complexo de Golgi, ele é uma pilha de bolsas achatadas, ó. Uma bolsa sobre a outra, uma bolsa sobre a outra. É uma pilha de bolsas achatadas. Cada bolsazinha dessa é chamada de dictiossomo ou cisternas. E uma coisa que eu preciso que vocês não esqueçam é que essas bolsas achatadas, geralmente elas variam, ó, de 4, que é uma coisa que perguntam muito, a 8 bolsas ou 8 cisternas ou dictiossomos. Então, geralmente, vocês vão encontrar de 4 a 8 cisternas, uma sobre a outra. Ou dictiossomos, tá? Cuidado com a prova. Ou dictiossomos. Aí você pode dizer assim, tá, André, beleza, eu entendi. Mas, para que isso? Qual é a finalidade disso? Olha, a primeira coisa que você vai ter que lembrar quando a gente trabalha com as funções do complexo de Golgi é o seguinte, presta atenção. Quando a gente cita as funções desse cara, eu preciso que vocês saibam assim, presta atenção. A primeira função disparada, por incrível que pareça, tá? E muita gente esquece. Ei, lembrem que aqui dentro eu vou ter síntese, ó, de polissacarídeos. Eu vou ter síntese de polissacarídeos. Aí você pode dizer assim, polissacarídeos? Eu vou ter síntese de carboidrato. Eu vou ter síntese de açúcar. E lembrem que os polissacarídeos são aqueles açúcares grandes. E assim, quando você diz que tem síntese de polissacarídeos, você pode dizer assim, Andrei, mas esses
Polissacarídeos, eles vão ser usados em quê? Olha, esses polissacarídeos, eles podem ser usados, por exemplo, nas células animais, para você formar glicoproteínas e glicolipídios. Daqui a pouco eu vou falar disso. Para você formar glicoproteínas e glicolipídios, eu vou precisar desses polissacarídeos. Eu vou misturar esses polissacarídeos com as proteínas e os lipídios, tá? Ou você pode, por exemplo, produzir os polissacarídeos que trabalham lá na parede celular das células vegetais. Cuidado com esses polissacarídeos aqui, ó. Quando a gente fala, por exemplo, da célula vegetal. Ó, quando a gente trabalha com as células vegetais, vocês tomem cuidado que ele pode produzir, ó, um que a gente chama de pectina, ó, e outro que a gente chama de hemicelulose. 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 Que são dois polissacarídeos que vão também entrar na composição da parede celular vegetal. Toma cuidado com isso. Então, quando vocês pegam por aí questões de complexo de Golgi, se afirmar para vocês que o complexo de Golgi produz açúcar, ele produz. Dentro você vai ter, tá? E outra coisa, você pode dizer assim, Andrei, só vai ter síntese de polissacarídeo? De produção de polissacarídeo, sim. Ah, mas tu falou de gordura e proteína. Ei, os lipídios e as proteínas que passeiam dentro do complexo de Golgi, olha para mim, vem do retículo endoplasmático. Então vocês vão dizer, ó, presta atenção, que como uma segunda função, olha para cá, toma cuidado que o complexo de Golgi, ó, ele armazena proteínas e lipídios, armazena proteínas e lipídios do retículo endoplasmático. RE, tá? Ei, cuidado na hora de copiar, viu, menino? RE, retículo endoplasmático. Porque o que acontece? Lembre que quando a gente trabalha com retículo endoplasmático, eu tenho retículo endoplasmático rugoso, que apresenta ribossomos na sua membrana, na membrana dos seus canais. E eu tenho retículo endoplasmático liso. Aí qual é a característica? O retículo endoplasmático rugoso, como ele apresenta ribossomo, ele sintetiza proteína. O retículo liso, ele não tem ribossomo, então ele sintetiza lipídios. Aí sabe o que acontece? As proteínas do retículo rugoso e os lipídios do retículo liso, esses retículos, eles empacotam e mandam, para o complexo de Golgi. Eles mandam para o complexo de Golgi guardar. Aí o complexo de Golgi vai guardar isso. E de acordo com a necessidade, o complexo de Golgi vai, liberar isso. Eu sempre brinco dizendo que o complexo de Golgi é como se ele fosse o correio das células. Ou seja, o retículo endoplasmático e o retículo liso, ele entrega os seus produtos para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi pega, embala, processa e direciona para os locais exatos. É exatamente o papel dos correios. É exatamente o papel dos correios. Porque quando você entrega uma correspondência no correio, o correio vai receber, vai processar e vai direcionar para os locais certos. Para os locais certos. É a mesma coisa, monstrinho. Quando o retículo rugoso manda as suas proteínas para o complexo de Golgi e o retículo liso manda os seus lipídios, o complexo de Golgi recebe, processa, empacota e libera para os locais certos, tá? Tome cuidado com isso. Aí lembre, ó, eu vou colocar aqui, as proteínas, ó, são do retículo endoplasmático rugoso e os lipídios, ó, é do retículo endoplasmático liso. Mas aí tem um detalhe, tá? Cuidado, que antes da secreção, dentro do complexo de Golgi, você também pode ter a modificação, que é o que a gente chama de processamento. Cuidado que, olhe, dentro do complexo de Golgi, olha para mim, eu vou ter a formação, olha para cá para tu entender, eu vou ter a formação de glicoproteínas, ó, glicoproteínas, não copia nada agora não, monstro. Ei, menino, olha pra mim, ó, glicoproteínas e glicolipídios.
Aí você pode dizer assim, como assim, Andrei? Olhe, se liga no prefixo, vê, glicol aqui, glicol aqui. Eu vou pegar açúcar e vou misturar com proteína. Eu vou pegar açúcar e vou misturar com lipídio. Andrei, essas proteínas, esses lipídios vêm de onde? Ei, menino, tá aqui no quadro, eu acabei de falar. Vem do retículo rugoso e do retículo liso. E esse carboidrato e esse açúcar é o que é produzido. Ei, lembre que eu falei aqui. Lembre que esses polissacarídeos, principalmente nas células animais, que não são esses aqui que vão para a parede celular vegetal que eu falei, lembrem que esses polissacarídeos da célula animal, eu vou produzir polissacarídeos, para modificar algumas proteínas que vêm do retículo rugoso, transformando elas em glicoproteínas, e modificar os glicolipídios para formar exatamente modificar os lipídios formando exatamente os glicolipídios. Lembrando que os lipídios vêm do retículo endoplasmático liso. Isso é o que a gente chama de glicolização. A glicolização é quando você vai pegar isso. Tá, cuidado com isso. A glicosilação também as pessoas falam, que é quando você mistura proteína com açúcar. E é quando a gente mistura, presta atenção, tá? Proteína com lipídio. Desculpe, açúcar com lipídio, tá? Cuidado com isso. E assim, lembre que também dentro do complexo Golgi pode ter a sulfatação. Cuidado que dentro do complexo Golgi também pode acontecer sulfatação, tá? Quando você altera proteínas nesse processo químico chamado de sulfatação, beleza? Aí vem, depois que isso acontece tudo, lembre que vai faltar a última, Lembrem que aqui você vai ter a secreção. Lembrem que aqui eu também vou ter secreção dessas substâncias, Secreção de substâncias. Aí quando você diz que tem a secreção de substâncias, vocês tomem cuidado que assim, quando o danado do complexo Golgi secreta alguma coisa, geralmente ele vai dizer assim, ou ele vai secretar substâncias para a membrana, ou ele vai secretar substâncias que vão sair da célula através da exocitose, ou ele vai secretar enzimas digestivas dentro de bolsas chamadas de lisossomos. Então vocês tomem cuidado que quando a gente fala dessa coisa da secreção, olhe, essa secreção ela é assim, ela pode ser uma secreção que vai para a membrana, pode ser uma secreção que vai para a membrana, pode ser uma secreção que vai sair da célula através de uma exocitose, ou vai sair uma secreção que geralmente pode ser enzimas digestivas, na forma de lisossomos. Na forma de lisossomos, tá? Toma cuidado com isso. Então, veja, é por isso que a gente diz, que o danado do complexo Golgi, ele produz, armazena, processa e secreta substâncias, tá? E uma coisa, quando a gente vem para o esquema dele, quando a gente trabalha com o esquema do complexo Golgi, lembrem que o complexo Golgi é bonitinho porque assim, você tem essas bolsazinhas, essas achatadas, que agora vocês sabem que elas são os dictiossomos ou cisternas. O que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? Lembrem que o complexo Golgi ele vai ter duas áreas, tá? Veja, ele vai ter uma área, olha para mim, tá? Ele vai ter uma área que a gente vai chamar de face cis. Ele vai ter uma área chamada de face trans. O que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Para não errar isso em lugar nenhum. A face cis sempre vai ser a face de chegada. Olhe, é aqui que vai chegar as vesículas, olhe, do retículo endoplasmático. As vesículas do retículo endoplasmático que podem chegar com proteína, se for do rugoso, ou lipídios, se for do liso, elas são recebidas pelo complexo de Golgi na face cis. Lembrem que eu disse a vocês que o complexo de Golgi ele vai processar tudo, empacotar e liberar. A área de liberação, a área de saída de substâncias empacotadas em vesículas é a face trans. Aqui, é a saída.
Aí lembrem que essas vesículas que estão indo embora, elas podem ir ou para a membrana, ou para fora da célula, exocitose, ou pode ser lisossomos, que é outro tipo de organela que vai trabalhar na digestão intracelular. Beleza? Lembre que você vai ter essa região aqui do meio, que a gente pode chamar isso aqui de face mediana. Face mediana, que é onde vai ter a passagem de substâncias. Mas aí o que é que a galera esquece? Andrei, como é que uma substância que chega aqui, ela pode ir passeando de uma cisterna para outra até sair? Olhe, lembrem que as substâncias elas vão sair de uma cisterna para outra através de vesículas, tá? Através, que a gente diz assim, ó, de vesículas esféricas. O que é que vai acontecer? Olhe, a gente vai começar a observar umas vesículas esféricas. E são essas vesículas esféricas, ó, que vão passando a substância. Olha para cá. Vai passando a substância de uma cisterna para outra. Ó, de uma cisterna para outra. Isso muita gente esquece, porque todo mundo diz assim, não, o complexo de Golgi é um conjunto de bolsas, uma sobre a outra. É. Mas como é que as substâncias elas vão passear por essas bolsas? Olhe, as substâncias elas passeiam de uma bolsa para outra através dessas vesículas esféricas, que são tipo vesículas de transferência, porque elas transferem ó, a substância de uma vesícula para outra, de uma vesícula para outra, de uma vesícula para outra, desde a área de chegada até a face cis, passando pela face mediana ou média, que é o meio do complexo de Golgi, até chegar na fase 3, ó, que vum, vai embora, tá? Cuidado com isso. E assim, esse cara aqui chamado complexo de Golgi, uma coisa que eu também preciso que vocês não esqueçam de forma nenhuma. Olha pra cá, vê que o quadro tá ficando bonito. Eu preciso que vocês lembrem, olhe, eu vou colocar aqui uma outra observação. Coloca o se liga com coraçãozinho e tubarãozinho aí no caderno, viu? Ei! Eu preciso que vocês saibam que o danado do complexo de Golgi, olhe, ele também vai trabalhar, presta atenção, vou botar ó, o CG, que é o complexo de Golgi, forma, dois pontos, cuidado, tá? Ele vai formar os acrossomos, ó, os acrossomos dos espermatozoides. Os acrossomos dos espermatozoides. Ei! As bolsazinhas que ficam na frente do espermatozoide, cheias de enzimas que vão ajudar o espermatozoide a penetrar no óvulo, que vão ajudar o espermatozoide a fazer a fecundação, essa bolsazinha é chamada de acrossomo. E o danado dos acrossomos do espermatozoide, ou o acrossomo do espermatozoide, ele é formado pelo complexo de Golgi, tá? É a bolsazinha que vai na frente. E outra coisa, viu? Cuidado que aqui eu vou ter a formação, ó, dos fragmoplastos. Ó, os fragmoplastos das células vegetais. Aí presta atenção no que eu vou falar agora. Quando a gente estuda divisão celular, quando você estuda divisão celular e você vai trabalhar com divisão celular vegetal, a última etapa da divisão celular é a citocinese, que é exatamente quando o citoplasma ele vai separar para formar as duas células isoladas, para formar realmente as novas células. Mas aí o que que acontece? Lembrem que a citocinese vegetal, diferente da citocinese animal, ela acontece de dentro para fora. Porque a citocinese animal é massa, né? Porque animal, a célula, o citoplasma, ele se separa de fora para dentro. Mas a citocinese vegetal é de dentro para fora. E por que de dentro para fora? Porque tem a parede celular. E como a parede celular é uma coisa rígida, você não consegue separar as duas células de dentro para fora. Ou desculpe, de fora para dentro. Tem que separar de dentro para fora. E para você separar uma célula vegetal em duas, de dentro para fora, eu vou precisar ó, dos fragmoplastos, que são bolsazinhas que vão se localizar
no meio da célula que você quer dividir para formar a nova lamela média, para formar a nova parede celular e assim formar duas novas células. Então, cuidado que o complexo de Golgi ele participa da formação da lamela média. E é essa lamela média que vai garantir a citocinese vegetal, de dentro para fora. Citocinese centrífuga, monstro. Centrífuga, de dentro para fora. E para você formar uma nova lamela média, tu vai ter que unir e colocar uma em cima da outra várias bolsazinhas. Cada bolsa dessa é chamada de fragmoplasto. E são esses fragmoplastos que são liberados pelo complexo de Golgi, tá? Cuidado com isso, beleza? Cuidado com isso, que você pode encontrar essa relação em alguma prova que você vai fazer por aí. E outra coisa, esse complexo de Golgi, se tiver um mau funcionamento, pode causar doenças? Pode. Guarda só essas doenças aí no local do caderno, que vai que algum texto de questão cita isso. Cuidado, tá? Um mau funcionamento desse cara vai fazer com que você não armazene, não secrete, não produza, tá? Proteínas, lipídios, glicoproteínas, glicolipídios, polissacarídeos. E esses problemas podem acarretar algumas doenças, como a doença de Wilson, a distrofia muscular de Duchenne e a síndrome de Ascog. Eu acho que é isso, Ascog, tá? Cuidado, se em algum texto de questão você pegar alguma doençazinha dessa aqui e eles tentarem relacionar ou perguntarem a vocês qual é a relação dessas doenças com algum tipo de organela, ei, acabou a questão para tu, porque tu assistiu o Tutuba. Marca complexo de Golgi. É mau funcionamento do complexo de Golgi. Beleza? Tranquilo? Foi massa, né? Ó, tira um print agora aí. Complexo de Golgi é só isso. Eu duvido tu assistir outra aula de complexo de Golgi. Eu duvido tu assistir uma aula, tu achar uma aula de complexo de Golgi dessa aí. Duvido, beleza? E com isso a gente fecha mais uma aula de citologia aqui no Cardume, tá? E assim, tu gostou? Ei, eu te ajudei? Então me ajuda, não esquece, tá? Se inscreve aqui no Cardume, dá um like. Ei, deixa um comentário dando moral pro YouTube assim. E olha, se você já é inscrito, e se você até tá se inscrevendo agora, você também pode me ajudar mais. Sabe como é que você pode me ajudar? Você pega essa aula e manda pros amigos. Pega esse Cardume, pega esse canal e bota no grupo dos amigos. Sabe por quê? Porque quanto mais gente vocês conseguem trazer pro Cardume, me ajudando a fazer esse Cardume crescer, esse projeto fica mais forte. E esse projeto ficando mais forte, eu vou continuar gravando aulas. Eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, ei menina, menino, eu quero ver todo mundo aqui nas próximas, tá? Ó, beijo no teu coração, tá? Valeu!